Olá! Olá! Tudo bem? A gente trouxe notícias. Sim, a gente já tinha gravado um vídeo com as primeiras notícias aí do coronavírus e da pandemia impactando o mercado de livros. Sim. Né? E a gente não tem umas notícias tão boas assim, apesar de que a gente tentou separar algumas. Saiu uma matéria, inclusive, há pouquíssimo tempo, falando sobre todos os impactos que o mercado editorial vai ter. A galera tá um pouco pessimista, né? Porque, enfim, já não era um mercado que estava bem das pernas, então em épocas atuais que as pessoas não conseguem sair na rua, que as pessoas não vão ter dinheiro, que as pessoas, enfim, não vão ter como acessar livros e as livrarias têm que fechar, etc. Fica difícil mesmo enxergar uma luz no fim do túnel, né? Exato, e as pessoas estão tentando várias medidas importantes, tem algumas coisas bem legais, só que também teve algumas rasteiras. Então, por exemplo, a editora Companhia das Letras, ela se responsabilizou pelo envio dos livros que eram da editora, né? Ela decidiu arcar com esses custos para dar uma ajuda no frete em geral, enfim, fazer uma coisa mais positiva. Só que a gente teve a situação com os Correios logo depois, né? Exatamente, que eles cancelaram uma forma de envio, que é o registro módico, que enfim, eles cancelaram, mas depois eles voltaram atrás, 2 dias depois, que bom. Mas pra quem não sabe, pra quem envia livro, é de suma importância que exista esse tipo de envio, que é um envio mais simples, é um envio que custa menos dinheiro e que, portanto, vai acarretar em menos custo pra quem estiver enviando, né? E é bom lembrar que a Companhia das Letras fez isso pra quê? Para as livrarias, vamos supor, eu tenho uma livraria, a gente tem a livraria lá, Valer um Livro, a nossa livraria. E aí, como a gente tá fechado, e muitas livrarias têm feito um atendimento via WhatsApp, que os donos e as donas das livrarias vão lá e entregam um livro pra você, já que a livraria tá fechada. E aí a Companhia das Letras se predispôs, né, o Luiz Schwartz, que é o dono, é um dos donos da Companhia das Letras, fez esse comunicado, uma carta no blog da companhia dizendo, então todo livro que for da Companhia das Letras a gente envia. É só você falar pra gente, sou da livraria Valer um Livro e o cliente tá pedindo o livro tal. Então eles enviam sem cobrar nada por isso. Sim. E a gente tem várias medidas aí de conteúdo, né? A maioria das editoras está fazendo conteúdo especial, seja nas redes sociais, a companhia está fazendo no Instagram. A gente tem muita gente trabalhando em newsletter para entregar conteúdo para as pessoas. Vocês devem estar vendo a infinidade de textos, posts, lives, enfim, que as pessoas estão produzindo para ajudar a ficar em casa. E uma coisa legal de editorial é que o Cascão da Turma da Mônica finalmente lavou as mãos, gente. Que eu achei muito bonitinho. A característica do Cascão principal é que ele é porquinho, que ele é sujinho, que ele tem medo de tomar banho, enfim. E nessa situação específica, numa edição especial, ele lavou as mãos e aí tinha todo um cuidado muito legal, porque as crianças estão em casa também. Então ter alguém que converse com elas numa linguagem que elas entendem e que é legal pra elas é muito importante nesse momento. Exato, inclusive o Maurício de Souza Produções disponibilizou um monte de gibi gratuito no aplicativo da Turma da Mônica, é só você baixar. Pra quem tá com criança em casa é essencial. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que eles estão fazendo isso em parceria com a Unicef, né? E que o Maurício de Souza deu uma entrevista dizendo: o Cascão, ele lida com a água pela solidariedade. Então é por isso que é tão importante. E aí eu fiquei sabendo, inclusive, que há muito tempo o Cascão já tinha tentado lavar a mão em alguma crise, em alguma pandemia que também rolou. Sério? Só que a galera ficou tão assim, meu Deus do céu, não acredito, que eles tiveram que depois fazer um outro gibi falando que na verdade era o louco que tinha entrado no couro, que tava usando um disfarce do Cascão pra lavar a mão, sabe? Que não era o Cascão de verdade. Mas olha como que é, né? A força desse personagem. Total, é uma marca, né? É uma marca. E aí, falando nisso, né? As vendas em si, né? Falando das vendas até do Maurício de Souza ter sido tão impactado, né? Com isso, eu vou até ler aqui, né? A Publish News, que faz sempre a lista dos mais vendidos. Falou o seguinte, que em uma semana de diferença, o mercado de livros apresentou uma queda de 66%, tá? E que aí finalmente o livro A Peste do Albert Camus, que é da Record, né, aqui no Brasil, entrou para a lista dos mais vendidos, que a gente já tinha tido isso em outros países, né, até porque é uma pandemia mundial, não é só aqui no Brasil. E também falou que todas as categorias acabaram caindo, né? Não ficção, em negócios caiu 73%,
ficção 72%, não ficção 69%, infanto-juvenil 60% e autoajuda 59%. Sim, não tem quem resista, né? Porque Não as pessoas tem não quem conseguem resista. acessar. Agora, falando sobre negócios, a Livraria Cultura publicou a Livraria Cultura, a gente já falou sobre ela. Inclusive, se você quiser entender melhor a situação da Livraria Cultura, a gente falou dela muito no vídeo sobre a crise da Saraiva, porque, enfim, basicamente é o mesmo sistema, é o mesmo motivo. Mas a Livraria Cultura já não estava bem das pernas e agora ela anunciou que ela não ia pagar mais os colaboradores, os parceiros, enfim, os funcionários. E tão poucas editoras que elas já estavam devendo a beça, tinham colocado na justiça pra declarar falência. A dívida deles com as editoras, pra vocês entenderem, era de 12 anos. Isso antes de tudo isso acontecer, quando eles só estavam com problemas deles mesmos, assim. Exato, e aí eles anunciaram, mandaram uma carta pra todas as editoras e parceiros falando, ó, a partir de agora a gente não sabe quando que a gente vai pagar. A gente já não sabia antes, mas agora é muito menos. E vocês têm que pensar na cultura, pra cultura continuar existindo. E pela primeira vez eles fecharam a livraria do Conjunto Nacional, né? Que é a maior livraria da casa. Sim, mas é necessário a gente entender também que a Livraria Cultura não é a cultura do país. E as editoras não estão dispostas a pegar leve com a Livraria Cultura, porque elas já estavam sendo bem compreensivas com todo o processo de recuperação judicial, todo o negócio da dívida. Mas agora a gente teve uma carta aberta, né? De 102 editoras. 102 editoras de tamanhos bem diferenciados contra as livrarias, de maneira geral, assim, né? Então na carta eles pediam pra justiça que, assim, que colocassem os olhos ali naquela situação e fizessem as pessoas pagarem, porque senão ferrou, né? E eles pediram um monte de coisa também, né, para as livrarias, só que isso acarretou numa dificuldade tamanha, que é o seguinte: esse conjunto de editoras, são 102 editoras, né? Eles pediram isso e colocaram todas as livrarias no balaio, chama Juntos pelo Livro, né? Pedindo algumas mudanças nesse relacionamento das livrarias, dos livreiros com as editoras, né? Que a gente sabe muito bem que, quer dizer, não sei se todo mundo sabe, mas a maioria das vendas para as livrarias é feito pela consignação. Basicamente a livraria fala assim, me dá uns livros aí que eu vou vender aqui, eu tenho essa loja, e aí eu vou vender. E aí a editora, eu adoro esse meme, que a editora fala, mas e se não vender? Basicamente é isso, no geral as livrarias devolvem e colocam outros livros que teoricamente performariam melhor. E isso acarreta, assim, em grandes complexidades para as editoras, porque as editoras acham que, por exemplo, pede 10 mil livros do Guto, né, pra editora. E aí chega lá e fala, a gente vendeu 10 mil livros, hein, mas isso não quer dizer, porque vendeu o quê? Consignado. Ou seja, se esses 10 mil livros não venderem, a livraria se dá o direito de devolver o dinheiro, devolver os livros, né? E só pagar o que foi comprado. Só que assim, lembrando que também não é o preço de capa, porque se você pagar R$30 pelo livro, lembre-se que as livrarias costumam ter uns 60% de desconto, mais ou menos, né? Então isso é muito complexo e pra editora volta pouquíssimo. E lembre-se que dentro de um livro você tem um monte de gente na cadeia desse livro, né? Que fez o livro existir. Tem o autor que vai ganhar 10%, tem a própria editora, tem o tradutor, dependendo, o revisor, o capista. Gente, tem tanta gente que vai ter que ganhar dinheiro daquele pouquinho que sobrou. E aí nem isso as livrarias estão querendo pagar. Só que isso ocasionou uma outra coisa, que foi uma entrevista que algumas livrarias pequenas deram pro Globo, falando, eles colocaram todas essas 102 editoras, esses Juntos pelo Livro, botou todo mundo no mesmo balaio, como se a gente também tivesse tentado negociar, sendo que a gente só ligou pra eles e falou, agora ferrou, assim, eu preciso de um pouquinho de tranquilidade. E aí a livraria Leonardo da Vinci, por exemplo, foi uma. A Blux, que é uma livraria que sempre está em espaços culturais. Inclusive a dona da Blux deu essa entrevista pro Globo falando que ela que ela perdeu 100%, assim, que ela não tem mais ela tem zero lucro, o prejuízo dela foi de 100%. Então assim, como é que você vai me colocar na justiça pra eu te pagar alguma coisa se eu não tenho dinheiro, velho? Eu não consigo vender nada. E aí eles ficaram bem chateados aí com essas editoras que acabaram entrando nessa toada do Juntos pro Livro. Exato, precisa ter uma diferenciação, porque, por exemplo, eu não sei como é com as independentes, mas com essas grandes livrarias, com as grandes redes, o prazo de pagamento é tipo uns 120 dias, assim. Que inclusive é uma das coisas que eles deixaram em destaque na carta, que
que, beleza, tudo bem, durante o período de quarentena em que ninguém tá podendo acessar a livraria, que as lojas estão fechadas, ok. Só que e as vendas de fevereiro que já tinham acontecido, sabe? A gente não pode ignorar isso, porque esse dinheiro pode ser aí pelo menos uma pequena boia de salvação para as editoras conseguirem seguir em frente durante esse período de quarentena, né? Total. E aí, falando nisso, no mercado de livro tentando se movimentar e se juntar, o Sindicato Nacional dos Editores e Livreiros, né, eles tiraram, não precisa mais pagar 3 meses, durante 3 meses, a taxa que você tem que pagar mensal para fazer parte do sindicato. Agora a hora desse retorno chegar, né? Exatamente, porque é isso, né, esse é o momento e se os livreiros não têm dinheiro, as editoras não têm dinheiro, ninguém tem dinheiro, como que vai pagar um sindicato, né? E por último e não menos importante, o conselho dos livreiros, dos livros, editoras, livrarias, é um conselho gigantesco, assim. Eles entraram, assim, com uma ação, com uma carta aberta também, pedindo 6 coisinhas aí bem específicas para o mercado de livro não ruir de vez, né? Não terminar agora no começo aí da pandemia e da quarentena. Eu vou até ler para vocês para não esquecer nada. Então, eles primeiro pediram que o decreto de calamidade pública. Sim. E aí eles pediram também mais 5 coisas, que foi ficarem isentos de IPTU neste e no próximo ano, linha de crédito com juros 0 e 2 anos de carência, a retomada do edital de publicação e da compra direta de curto prazo. O que é isso? É basicamente a prefeitura comprar regionalmente um monte de livro e distribuir em bibliotecas, em eventos, em coisas, em questões. Então, assim, basicamente, já que o dinheiro não tem como vir do consumidor, que vem então da prefeitura e que a gente consiga distribuir isso de uma maneira melhor. O que é muito interessante, porque isso sempre foi um fator, assim, bastante significativo na venda de livros no geral. E nos últimos anos a gente teve uma diminuída muito drástica, né? Principalmente desde o governo Bolsonaro, em que, assim, os editais eles caíram muito. Então, por exemplo, livros, didáticos que seguravam muita coisa, também tiveram uma baixa. Então é muito importante que se faça essas ações, que eu acho todas muito, assim, pontuais, muito significativas, para ajudar mesmo o mercado a continuar existindo. Porque, beleza, subiu o número de e-books sendo vendidos. Eu vi o gerente de marketing da Roku, ele postou no LinkedIn, falando que eles estão acompanhando a venda de e-books todos os dias e tem subido bastante. Mas isso não é o suficiente para arcar, por exemplo, com uma loja física que tá lá parada. Porque, beleza, você não pode abrir a loja, mas você vai continuar pagando aluguel, pagando todas as despesas que você tem lá dentro, entendeu? Não, total. Então, assim, é importantíssimo que a gente se una, e é por isso que a gente tem feito tantas ações aqui, inclusive essa nossa ação aí de livro de quarentena, né, de Sim. Leia em Casa, que junta profissionais da cadeia do livro, é justamente para vocês também conhecerem outros projetos que existem e que estão fechados agora, mas que daqui a pouco vão abrir, Sim. porque vai passar, sabe? E aí, por último, não menos importante, eu acho que, só pra gente finalizar o vídeo, eu acho que é muito legal, eu vi um economista falando sobre isso, que a gente tem que entender que agora é como se fosse um estado de guerra. Então, se é um estado de guerra, não cabe a gente a tentar empurrar com a barriga. Vai ter que gastar, vai ter um furo enorme, vai ter um buraco dentro das finanças públicas, mas é um estado de calamidade pública, Sim. né? É um estado de guerra. Então a gente precisa entender, porque senão todo mundo vai deixar de existir e ninguém vai conseguir dinheiro nem pra comer. Exato. Né? Inclusive, um dos intuitos da nossa série, eu acho que é legal dividir isso com vocês, que é a gente incentivar vocês tanto a consumir conteúdo que é produzido nacionalmente, como comprar de lojas nacionais. Tem muitos autores que têm o próprio e-commerce, editora faz a venda do livro por e-book, enfim. E é legal vocês explorarem essas outras formas, porque é muito comum que a gente vá no que a gente já tá acostumado. Vai lá naqueles players grandes e beleza, tô comprando, só que eles acabam ficando com essa grande parcela, que nem esse 60% da livraria, o marketplace também fica com a maior porcentagem e ele repassa o resto, né? Inclusive, falando nisso, por conta de tudo isso, a Amazon fez um comunicado pedindo pra repensarem também na porcentagem. Sim. Mas enfim, essas são algumas das novidades, eu espero que a gente continue aguentando firme aos trancos e barrancos, e em breve a gente volta, mas não esqueçam que a gente tem vídeo todo dia, ponto 1. E ponto 2, nas nossas redes sociais, que é tudo valer um livro. No Instagram, no Twitter, a gente tem um destaque que é para livros gratuitos que estão sendo disponibilizados. Na faixa. Na faixa, de graça, ao alcance de um clique.
E 2, todas essas novidades que a gente tem contado nos vídeos e mais, tá? A gente tem ficado todos os dias aí super atentos pra saber de tudo que tá acontecendo no mercado e deixar vocês todos cientes. Exato, e lá é legal que você acompanha em tempo real o vídeo. A gente faz um apanhadão e lá a gente vai colocando assim que saem as notícias. Então continue acompanhando o Valer um Livro tanto no YouTube como nas redes sociais. Isso. Tchau! Tchau, tchau!